11. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11 diz assim. Vou orar primeiro. Senhor, me dê graça, me ajude, me inspire. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Fala com os meus irmãos através da minha vida, para a glória do teu santo nome, que assim seja. Amém. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Obrigado. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Meus irmãos, é uma história conhecida, é uma história que inclusive já virou música também, é uma história cheia, muito cheia de informações, é uma história que traz personagens importantes dentro do contexto dela. Por exemplo, mostra comportamento do pai, mostra comportamento do filho mais velho, mostra comportamento do filho mais novo, mostra o comportamento dos servos que vão fazer o churrasco, dos servos que vão e organizam a festa, e eles respondem ao senhor deles, ou seja, ensina sobre autoridade, sobre submissão, sobre trabalho conjunto. É uma lição que traz muita coisa importante para a gente pensar. E eu conversava com Deus e pedia para Deus: Deus, me dá a palavra para essa quarta-feira. E Deus me deu, primeiro Ele me deu a palavra arrependimento. Ele encheu meu coração com essa palavra, arrependimento. E eu continuei conversando com Deus. Aí Ele me fez lembrar dessa história. Ele me conduziu até essa história. A história de um rapaz, que conforme a versão bíblica vai dizer, parábola do filho pródigo. E pródigo significa aquele que esbanja, aquele que tem e que não está preocupado em guardar o que tem, ou administrar com zelo o que tem. Aquele que tem e vai gastando.
e vai gastando, e vai gastando, e vai gastando. Até conversei de manhã com os irmãos, conheço uma família que não é daqui da nossa região, é da época que eu morava lá no São Dimas. Conheço uma família que era uma família simples como nós, uma família humilde como a nossa, uma família que não era cheia da grana, como até onde eu saiba, a não ser que alguém está escondendo dinheiro embaixo do colchão. Aí eu não estou sabendo de nada. Mas era uma família como a gente, que levantava cedo, ia trabalhar, voltava no final do dia. De repente, um familiar morre. Esse familiar ele era muito rico. E esse familiar deixa uma fortuna para essa família. Eu não estou inventando uma história, João. Estou contando a verdade. Ele deixou muito dinheiro para essa família. Essa família, quando vê aquele monte de dinheiro, a primeira coisa que eles fazem, comprar uma casa num bairro nobre da cidade. A casa que eles viviam até então, lá no São Dimas, já não servia mais. Eles mudam para um casarão. Você ir num casarão com um sofá, com aquela panela no meio do sofá, sabe? Na sua casa não tem, mas na minha tem. Você ir para um casarão com o fogão que vai igual o Popeye pitando pro lado, assim, ó, não combina. Então vamos encher a casa de móveis novos. Encheu a casa de móveis novos. Você ir para um casarão e chegar lá com uma mobilete não combina, né? Quem é do tempo da mobilete aí? Deixa eu ver. Eita lá, você chegar com uma mobilete não combina. Vão comprar um carrão, compraram um carrão. Tava indo tudo muito bem. Estavam cheios da grana. E foram comprando, Só que um casarão, irmão, e as irmãs sabem como que funciona. Eu sei que a mulherada daqui é daquelas que rala, que trabalha mesmo. Eu sei como que funciona. Só que daí, de repente, vira a madame, vai querer limpar o casarão? Sim ou não? Irmã, fale a verdade. Eita, lá, desse jeito não dá para ficar rica. A turma lá também não queria limpar o casarão. Vamos contratar alguém para limpar o casarão. Mas quem fica rico vai querer cozinhar? Vou encostar minha barriga no fogão? Arruma alguém para cozinhar. Você já entendeu a história, sim ou não? O dinheiro acabou. Acabou, teve que ir vendendo. Aí foi vendendo o que tinha que vender. No final das contas, vendeu o casarão e acabou voltando para o São Dimas. Eu não estou inventando. Não é uma história que eu estou inventando. É uma história verdadeira. Tem muita gente que... Eu comentei de manhã com os irmãos, eu estou na introdução e nós vamos daqui a pouco entrar na palavra arrependimento. Eu conversei com os irmãos de manhã, já tem alguns cultos. A lição da célula de ontem falamos de jejum. E o jejum, os líderes, de uma maneira geral, conversaram dentro da mesma proposta de você estar sensível à voz de Deus, de você mortificar a carne, de você disciplinar a sua carne para conseguir estar sujeito à vontade de Deus. Jejum não é para sofrer. Jejum não é igual dobrar o joelho no milho, pegar o chicote e ficar se batendo, penitenciando. Jejum não é para isso. Que tem gente que fala, jejum bom é quando você sofre. Quanto mais você sofre, melhor o jejum. Não é essa a ideia do jejum. Se alguém gosta de sofrer, está tudo bem. Vai torcer para o Corinthians que você vai sofrer bastante. Mas não é essa a ideia do sofrimento. O jejum não é essa a ideia. A ideia do jejum é disciplinar a nossa carne. Disciplinar. Para que a gente fique sensível ao que Deus fala. Então, alguns já prestaram atenção. Nas últimas mensagens, algumas vezes foi falado a respeito de fome. Algumas vezes foi falado. Falamos da fome no tempo do Abraão. Falamos da fome no tempo do Isaac. Teve uma outra reflexão que de manhã eu lembrei agora,
agora está fugindo aqui da memória que falamos da fome também. Pensamos sobre algumas situações, lembrando que a fome é um tempo de adversidade. E como que eu devo me comportar no tempo da adversidade? Eu devo de me comportar, eu falei com você agora há pouco sobre administração, na adversidade eu devo de estar desfrutando daquilo que eu administrei no tempo da bonança. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o quê? O irmão. O irmão. Quer dizer, tem gente que não faz amigo com ninguém em momento nenhum. Não quer saber de ter amigo nenhum. Tem gente que é nariz empinado. Aqui não, né? O povo da noite não tem desse problema. De manhã, deixa eu ver, de manhã não tinha também. Depois eu falo, você vai contar, a turma pega eu quarta que vem. Né? Mas tem gente que é assim, nariz empinado, que não quer ser amigo de ninguém, que não quer se envolver com ninguém. Tem gente que tem esse comportamento. Aí na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora do problema, daí quem ajuda. Aí às vezes até fala, os irmãos nem lembraram de mim. Talvez os irmãos não lembraram mesmo. Mas quando podia fazer amizade, quando podia estar conversando, quando podia estar apertando a mão, quando podia estar dando um abraço, quando podia estar sentando numa mesa junto, comemorando, conversando e dando risada, igual nós fizemos na festa que acabou esses dias, que foi sábado, a pessoa não participa, ela não se envolve. Quando fala, vai para uma cela, vai comer um lanchinho na cela. Ontem na cela da Marcinha, ela trouxe eu vou falar sobra, mas não com desrespeito. Um pouco, não é sobra, um pouco que sobrou, pronto, sobra que não sobrou, você entendeu? Ela trouxe porque a Marcinha, ela gosta de comer depois que ela chega da cela. Aí ela trouxe patê de frango. Eu gosto de patê de frango, e eu sempre estou com vontade de comer patê de frango, mas nunca faço, não sei. Aí ela trouxe, falei, eu já comi lá na minha cela, mas eu vou comer um pouco desse patê seu de frango aí também. Eu comi, Everton, comi um pouquinho do patê com 2 pão fatiados, mandei para baixo. E tem gente que não. Então, no tempo de paz, você faz aliança. E aí no tempo da guerra você tem aliados. Aliança se faz no tempo de paz. Deus está conversando com a gente aqui hoje, sim ou não? Deus está conversando com alguém aqui, eu tenho certeza que Deus está dizendo assim, quando as coisas vão bem, é importante você saber administrar, de maneira que você esteja envolvido com o corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Aquele rapaz, ele tinha muito, porque o pai dele vendeu não, o pai dele deu para ele tudo aquilo que ele pediu. Pai, eu quero a minha parte. O pai deu. Aí ele vai, a Bíblia diz que ele gasta de maneira irresponsável, e quando ele gasta de maneira irresponsável, ele começa a padecer dificuldades, necessidades. Ele está trabalhando, ele quer comer a comida que é servida para os porcos, e ele não pode comer a comida servida para os porcos, um tipo de vegetação. Aí ele para pensar, puxa vida, olha, eu estava lá na casa do meu pai. Lá na casa do meu pai tinha tudo, não faltava nada. Até para jogar meu videogame dava para jogar. Aqui não tenho nada. Não tenho nada. Estou aqui estou passando fome, estou passando apertado. Lá na casa do meu pai, os trabalhadores dele estão tudo na vida boa, tranquilo, trabalhando, comendo, estão recebendo o salário deles em dia, tudo certinho. Meu irmão mais velho está lá, agora o quarto ficou só para ele. Só para ele. Quer dizer, estava tudo. Na cabeça dele começa a passar um filme. Começa a passar uma história. E eu até resumi a mensagem de hoje de manhã. E eu vou propor para você pensar também no resumo. Vou fazer o resumo antes de falar com você da mensagem. Na cabeça daquele rapaz passa uma frase assim, está na hora de eu corrigir a rota. Fale para quem está pertinho de você assim, com jeito, com carinho, que pode ser que essa pessoa já esteja enfurecida, mas você fala com jeito que ela não briga com você. Fala assim, às vezes é necessário corrigir a rota.
Irmão, aquele rapaz, ele caiu em si, ele viu, eu estou na rota errada, eu estou na direção errada, eu estou seguindo um caminho errado. E aí, o que ele faz? Ele toma a decisão de retroceder, de voltar para casa. E essa decisão é a decisão mais acertada que ele toma. A história dele só é uma história de sucesso, porque na hora que ele entende que ele está indo no caminho errado, na direção errada, ele para e ele volta, e ele recua. Você já andou com alguém? Aqui nós temos vários que trabalham na estrada. Já andou com alguém que a pessoa ela não tem certeza de onde ela está indo? E aí você fala para ela, mas será que é por aqui mesmo? Ela fala, não, é por aqui. Não, mas você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Né? Aí no final das contas, o caminho está errado, daí a pessoa fala, mas eu tinha certeza que era por aqui. Você já passou por esse aperto com alguém? Se estiver pertinho de você aí, não vá falar, tá bom? Não vai mexer. Mas tem gente que é desse jeito. Eu estou usando um exemplo bobo, que é o exemplo da pessoa dirigindo um veículo, conduzindo um grupo de pessoas. E às vezes a pessoa está indo, Daniel, para o caminho errado. Mas ela não corrige o caminho ali do veículo que ela está dirigindo. Tá bom, em algum momento ela vai ter que corrigir a rota. Mas o problema não é quando é o carro que está no caminho errado. O problema é quando a vida da pessoa está no caminho errado. O problema é quando o casamento da pessoa está no caminho errado. O problema é quando o trato com os filhos, com a filha, com o pai ou com a mãe está no caminho errado. O problema é quando a vida espiritual da pessoa está no caminho errado. O problema é quando a pessoa está trilhando um caminho que a Bíblia nos ensina, há caminhos que para o homem parece direito, mas são o quê? Caminhos de morte. Então, o problema não é você trilhar o caminho errado. O problema é você trilhar o caminho errado, ver que está no caminho errado e seguir trilhando no caminho errado. Esse rapaz, ele passou por isso. Ele simplesmente, ele tomou a decisão de trilhar um caminho errado. Começa pedindo para o pai a herança. Herança todo mundo sabe que se dá depois que a mãe morre. Ele pede a herança para o pai, enquanto o pai ainda estava vivo. Da minha parte. Com outras palavras, ele estava dizendo assim, pai, para mim o senhor está morrendo. Para mim o senhor está morrendo. Me dá a minha herança que eu vou seguir minha vida. Começa por aí. E ele vai, ele segue a vida dele. Segue trilhando. Me faz lembrar agora o Espírito Santo de Deus, a história de um rapaz chamado Jonas. Que eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque senão o tempo daí ele vai se expandindo. Mas Jonas é outro que trilhou o caminho errado de uma maneira que, se você fizer a leitura do livro de Jonas, você vai ver que ele vai descendo. O livro fala, e desceu até Jope, e desceu na embarcação, e foi descendo, só não desceu mais porque arrancaram ele do barco e jogaram ele na água. Senão ele tinha descido. Tem gente que vai por esse caminho. A pessoa ela vai trilhando, ela está errada, mas ela não aceita, ela não se sujeita à correção de rota. Deus está falando para todos nós nessa noite aqui, de uma maneira muito clara, seja para quem está dentro do templo, seja para quem está através da transmissão. Se você já percebeu que a rota está errada, para e corrija a rota enquanto seja tarde demais. Esse rapaz, ele corrige a rota. Eu estou fazendo o que não era para fazer, num lugar que não era para eu estar, perto de pessoas que não tem nada a ver com a minha história. Eu vou voltar para casa do meu pai. A história desse rapaz, ela se resume dessa forma. A história desse rapaz, ela se reúne dessa maneira. Ele lembra, opa, pera lá.
Na casa do meu pai tem tudo. Na casa do pai dele, ele tinha tudo aquilo que ele precisava. E é isso que eu e você precisamos pensar. É isso que eu e você precisamos entender. Na casa do nosso pai, nós temos tudo. É triste quando uma pessoa toma a decisão de querer andar longe da casa do pai, longe da voz, longe dos olhos, longe do cuidado do pai. É triste, porque essa pessoa, ela vai o quê? De mal a pior. A história desse rapaz é um bom exemplo para a gente pensar. A história dele é um bom exemplo para a gente pensar. Então ele faz o quê? Ele toma a decisão de voltar. E aqui daí eu quero pontuar algumas coisas com você. Inclusive, nós faremos a leitura de alguns textos. Primeiro ponto que eu quero destacar com você: a chamada para o arrependimento. O posicionamento de arrependimento. Olha, pastor, o senhor está falando aí, eu estou entendendo falar do rapaz, tal, da viagem, da rodovia errada, tal, mas o meu assunto é outro. Em algum momento eu acabei indo por um caminho equivocado na minha família. Eu parei de conversar com meu pai, eu parei de conversar com a minha mãe, eu parei de conversar com a minha irmã, eu parei de conversar com meu irmão, eu parei de conversar com a minha esposa. Eu parei de conversar com o meu marido. Eu parei de conversar com o meu filho, pastor. Eu parei de conversar. Eu parei. Então, da parte de Deus, eu vou falar para você uma palavra que vem do céu para a sua vida. Pode acreditar nisso daí. Faça a prova dessa palavra se você quiser. Volte a conversar antes que seja tarde. Porque depois que a pessoa está num caixão, com as mãos paradas em cima da barriga e um monte de flor em volta dela, aí não tem mais nada que dá para fazer. E está assim de gente com remorso, corroído pelo remorso, porque teve a oportunidade da correção e não fez a correção. Teve a oportunidade do arrependimento e não teve o arrependimento. Teve a oportunidade da mudança e não teve a devida mudança. Primeira coisa, irmão, se tem que se ajustar com alguém, você está ouvindo falar e você é uma pessoa inteligente, eu sei disso. Se tem alguma coisa que está fora do lugar, vai e conversa. Vai e conversa. Ainda ontem na nossa célula, Dalva, Silvinho, teve uma pessoa, eu conversei com o pessoal, depois eu dei liberdade para o pessoal que quisesse perguntar alguma coisa. Aí teve uma pessoa que falou: pastor, e nós, quando nós peca, nós temos que pedir perdão para a pessoa, ou se pedir só para Deus já está bom? Aí eu perguntei: você pecou contra quem? Contra Deus ou contra a pessoa? Contra a pessoa. Se você pecou contra a pessoa, então você vai pedir perdão para a pessoa. E depois peça para Deus também, que não era para você ter pecado contra a pessoa. Aí eu conversei com ela. Vocês estavam juntos, vocês sabem, né? A conversa, como ela se desenrolou. Eu falei: ninguém mandou você perguntar. Se você não pergunta, eu não falo nada. Se você perguntou, eu tenho o compromisso de ensinar do jeito certo. E daí, irmão? O que tem de mais pedir perdão? Pode ser que a pessoa não aceite o perdão. Pode ser que a pessoa lance um palavrão contra você. Pode ser que a pessoa te distrate, te maltrate. Pode ser, não tem problema. Problema nenhum. Nós vamos conversar com a pessoa baseado na palavra de Deus. Porque a lição do jejum falava do arrependimento. Porque tem gente que fica sem comer pão, sem beber café, sem tomar leite, sem comer arroz, sem comer feijão, mas não perdoa, tem raiva, tem ódio. Não adianta nada. Então, o arrependimento ele é importante. A mudança da postura ela é importante, a mudança do comportamento ela é importante. Esse rapaz, primeiro, ele tem a chamada para o arrependimento. Ele é despertado. Eu preciso corrigir a rota. Segundo lugar, ele vai e se comporta como um filho, que verdadeiramente era o filho mais novo, mas era o filho que havia feito o que não era para fazer. Se comportou como um pródigo. Com outras palavras,
Em segundo lugar, ele reconhece que ele fez o que ele não devia ter feito. Se comportou como não devia ter se comportado. Irmão, irmã, você cansa de me ouvir falar aqui. Não se coloque como um super-homem, não se coloque como uma super-mulher. Não se apresente como alguém que está acima do bem e do mal. Não se apresente, porque isso aí é uma armadilha. Eu estou sempre falando para você aqui. Eu tenho dificuldade, eu tenho problema. Vez por outra eu estou pedindo perdão para a turma aqui. Tem hora que é no altar pedindo perdão para todo mundo, tem hora que é no particular pedindo perdão para a pessoa. Eu não tenho dificuldade com isso daí. Eu não venho aqui para falar para ninguém, olha, porque eu sou um exemplo, que eu não erro, que eu não peco, que eu não falho, que eu sou a quarta pessoa da Trindade. Eu não, irmão. Eu ensino você, não seja assim. Não seja desse jeito. Não tem problema nenhum reconhecer que errou. Não tem problema nenhum reconhecer que se equivocou. E pedir perdão. Opa, pera lá, eu fui mal, eu agi de maneira errada. Eu agi de maneira equivocada. Estou vindo pedir perdão. Estou vindo pedir perdão. Me perdoe. Não vou perdoar. Vá para o inferno. Não tem problema. Deixa a pessoa que fique com a raiva dela se ela não quiser perdoar. Mas libere o perdão você. E peça perdão quantas vezes forem necessário. Se não dá para pedir perdão para a pessoa no momento, vai orando para Deus. O que eu falei? Por vezes eu quero conversar, resolver, ajustar a situação com a pessoa, mas tem a hora certa. O que eu faço? Eu peço para Deus. Deus, me ajude. Deus, me dá a hora certa, a oportunidade certa para conversar com a pessoa. E é orar para Deus, e Deus não demora nada, Ele coloca a gente no elevador sozinho com a pessoa. Fala, pelo amor de Deus, Deus já respondeu a oração. Não demora nada, Ele encaminha as coisas. Não precisa querer sair resolvendo tudo do seu jeito. Não, vai devagar, converse com Deus. Fala, Deus, eu entendi sobre arrependimento, sobre mudança de rota, eu entendi sobre corrigir os erros, eu entendi sobre se humilhar, eu entendi sobre a importância de praticar a tua palavra. Só que eu preciso da tua ajuda. Senhor, me ajuda nisso. E Deus vai ter o prazer de te ajudar. Ele vai ter o prazer de te direcionar. Está na Bíblia. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Mas o que esconde, o que acontece com quem esconde? Não prospera. Não vai para frente. Então tem que, eu estou pregando um discurso, um sermão, que assim, é o beabá da vida em Cristo, que é o arrependimento. É o beabá. Pregando nada demais. O problema é que muitas vezes nós deixamos o nosso coração endurecer de um jeito tal que nós achamos que nós não temos que pedir perdão. E além de achar que nós não temos que pedir perdão, nós às vezes nos colocamos na condição de juiz, que se alguém vem pedir perdão para nós, a gente ainda fala, agora você vem pedir perdão, né? Na hora você não pensou nisso. E aí a pessoa, não, nada disso, não precisa disso. O arrependimento, ele traz a salvação. O arrependimento, ele traz o perdão. Ele traz a salvação. O arrependimento, ele traz a transformação. O arrependimento, ele traz a mudança da história. Esse rapaz, ele podia estar até hoje trabalhando lá, servindo os porcos e passando fome. Mas a Bíblia ensina que esse rapaz, ele corrigiu a rota. E quando ele corrige a rota e ele volta para a casa dele, o que ele tem na casa dele? Um churrasco. Tem churrasco. Teve festa. Deixa eu liberar essa palavra profética sobre a sua vida. E aí eu já vou finalizar a nossa conversa. Aquele rapaz, quando ele se arrepende, quando ele corrige a rota, quando ele volta para o caminho certo, tem churrasco. Vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa para você.
vai ter festa na sua casa, vai ter festa na sua vida, vai ter a honraria de Deus sobre você, irmão. Não fique preocupado, não fique com medo, não fique na dúvida, não fique achando que não vai dar certo, que não vai acontecer. A sua parte, a minha parte, a nossa parte é nos arrependermos e voltarmos e corrigirmos a rota. Quando esse rapaz está chegando em casa, o pai de longe vê, a Bíblia fala isso, e aí o pai vai e o pai abraça. E aí o pai fala com todos os trabalhadores lá. E, pessoal, sabe aquele novilho que foi engordado para uma ocasião especial? Pois é, essa ocasião especial chegou. Vai lá, mata ele, põe carvão na churrasqueira, acende a churrasqueira, que hoje vai ter picanha, hoje vai ter churrasco, hoje vai ter carne, hoje vai ter comida boa, porque o meu filho, ele estava no caminho errado, que meu filho, ele estava dando cabeçada, que meu filho, ele estava sofrendo uma perda atrás de outra perda, mas ele se arrependeu e ele voltou. Ele estava morto, mas agora ele está vivo novamente. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, irmão. Que essa mensagem alcance um lugar no seu coração. Essa mensagem alcance um lugar no seu coração, de maneira tal que você possa entender o poder do arrependimento, o poder da correção de rota, o poder da mudança da situação, o poder de dizer assim, ó, eu errei, eu estou arrependido e eu estou voltando para casa. Diga amém e diga graças a Deus. Bata a palma para o Senhor. Vamos ficar em pé? Agora é hora de nós orarmos a Deus. Hora de nós conversarmos com o Papai do Céu. Agora é a hora que você vai falar com Deus. Vai dizer, Deus, eu sei que nisso eu estou sendo equivocado. Eu sei que naquilo eu estou sendo teimoso. Eu sei, Deus, eu sei. E hoje o Senhor veio falar comigo de novo a respeito disso. Eu estou aqui disposto a rever. Eu quero orar com você, que está aqui ou que está através da transmissão conosco, ouviu a mensagem, entendeu a mensagem e está disposto a corrigir a rota. Você que está aqui no templo, eu vou pedir para você sair do seu lugar, num ato simbólico e profético. Porque aquele rapaz, ele sai da onde ele estava e ele vai até a casa do pai. Ele faz o caminho reverso, ele volta para a casa do pai. E você que tem rota para ser corrigida na sua vida, ninguém vai querer saber o que você tem para corrigir. Você sabendo que tem que ser corrigido já está ótimo. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui para frente. O Papai do Céu está esperando você para te dar um abraço. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde que você está agora, você ouviu